noite, sejam todos bem-vindos a mais este nosso trabalho, essa nossa reunião de toda segunda-feira. E nesta segunda-feira a gente está agradecendo a oportunidade que a Fraternidade da Colmeia nos oferece para que nós possamos estar aqui falando hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, não é? Então, nesse primeiro momento, aqueles que quiserem deixar um copo de água aí próximo do seu smartphone, do seu computador, do seu tablet, para que ao final da nossa reunião nós vamos estar colocando para efetuar as vibrações da noite de hoje. Então, nesse primeiro momento, nós vamos cerrando os nossos olhos, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade da noite de hoje, de estarmos reunidos em seu nome. Querido Mestre Jesus, que possamos a cada dia procurar compreender as situações da qual estamos passando, que possamos compreender aquilo que nos aflige e que possamos sempre pensar que somos espíritos eternos nesta nossa romagem evolutiva e que agora é apenas um momento passageiro. Que os nossos anjos protetores, que os nossos mentores superiores possam sempre nos influenciar e que esses espíritos amigos da Fraternidade da Colmeia possam nesse instante fazer com que em cada lar nosso possa jorrar uma linda água e que essa água possa fluir e possa deixar todas as nossas casas bem higienizadas, tranquilas, serenas para a nossa próxima semana que se inicia. Assim então, queridos amigos, nós vamos pedindo licença para iniciarmos mais esta nossa reunião da noite de hoje. Bom, vou consultar aqui a minha colinha e esse evangelho de hoje é interessante, que ele fala muitas das situações que nós estamos vivendo, É a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as anteriores às aflições, o esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio, a loucura. Aí nas instruções dos espíritos tem bem sofrer e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Nós vamos também observando que ainda tem um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça e a melancolia e as provas voluntárias, e verdadeiro silício. A gente vai observando que nós temos aqui uma questão que, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, ele cita lá nas bem-aventuranças, que na realidade nós temos 10 capítulos aproximadamente no Evangelho, que nos falam das bem-aventuranças. E ele fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. O que a gente pode tirar dessas lições?
a gente vai observando uma coisa bem simples na realidade. Nós vamos observar que o que ocorre hoje? Por que nós nos encontramos aflitos? A gente vê aí pelos noticiários que nós estamos aflitos pela questão da pandemia que nos assola, por mais que os negacionistas digam que não existe pandemia, a pandemia está gritante hoje aqui, né? A gente está vendo crescendo na nossa região do Vale do Paraíba muito mais casos. E por que isso? Porque justamente nós muitas vezes negligenciamos os cuidados, não é? A gente vai aí para a rua, muitos sem proteção, muitos acham que o vírus não vai pegar ninguém, e tudo, meus irmãos, é uma questão do bom senso e da razão. Kardec nos lembra, né, que quando nós tivéssemos a ciência, ou quando nós tivéssemos a religiosidade, nós ficássemos com a ciência, né, acima de tudo. Porque a ciência, ela tem a razão. A ciência é que nos conforta e nos faz com que possamos a cada dia termos nos nossos corações mais fé, mais amor e mais carinho. A gente observa também que hoje nós temos o quê? Estamos aqui bem à vontade, tranquilos, nessa oportunidade que nos oferece de estarmos aqui com vocês. E a gente vai ver o quê? A gente vai perceber que é a necessidade do nosso esforço próprio. Infelizmente, nós estamos fadados a ter o quê? A um esforço apenas dos outros. Queremos que os outros façam coisas para nós. Vivemos numa ociosidade, né? E a gente vê o que a pandemia está mostrando, que nós precisamos do quê? Nós estamos precisando, muitas vezes, aquela palavra amiga, aquele apoio de um amigo nosso que está distante, que está isolado. Mas será que a gente faz isso? A gente percebe se o outro está aflito ou não? Muitas vezes a gente não percebe isso, se o outro está aflito ou não. Nós estamos percebendo que nós, né? Então as redes sociais, elas nos trazem isso, a necessidade do esforço, né? A gente vai ver por que muitas vezes os nossos mentores não nos podem dar tudo de presente. Era tão bom se os nossos mentores pudessem nos dar de presente aquilo que a gente quer nesse momento, né? A gente não sabe se seria bom ou ruim para nós. Nós gostaríamos que tivéssemos nesse exato momento ou uma casa boa, um carro bom, né? Mas será que isso para o nosso espírito ele é necessário? Nós hoje só estamos vendo esta nossa reencarnação. Esse aqui, 60, 70 anos aqui. Mas e se a gente pudesse abrir uma janela, igual lá no jogo de futebol no VAR, e verificar as nossas outras oportunidades que nós tivemos? O que será que a gente fez? Muitos espíritas acham que são bonzinhos. Muitos espíritas acham que vão lá para nosso lar. Eu não sei ainda, eu não recebi nenhuma informação se estão vendendo um pedaço de nosso lar lá, né? Mas eu acredito, meus irmãos, que ainda não está tendo venda, não. Nosso lar vai ser necessário com que a gente tenha o quê? O merecimento, o esforço próprio. Se nós não tivermos isso, nós não vamos conseguir atingir as nossas metas, os nossos objetivos, né? E qual seriam então os nossos objetivos neste nosso momento? Qual seria o nosso objetivo? A gente está procurando o quê? Quais são os valores que nós estamos procurando, né? Agora,
Quantos irmãos nossos estão enfraquecidos nessa nossa luta de agora, nessa nossa luta da pandemia, que eles não têm apoio de ninguém, né? Eles estão aí querendo tentar, na realidade, observar, né? Estão querendo nessa realidade, a gente vê que hoje ficou difícil para as pessoas estarem convivendo, né, no próprio lar, com home office, né? Surgiu o home office, as pessoas perguntam, agora eu vou ter que suportar aquele parente difícil, agora eu vou ter que suportar aquele meu irmão chato, aquela irmã chata, o marido difícil, a esposa complicada, né? Então são essas coisas que nós estamos passando agora e que a gente precisa, né, a cada dia melhorar no nosso dia a dia. Por mais que a gente queira ou não, a gente vai ter que realmente melhorar bastante, né? Será que a gente está querendo melhorar? A gente não sabe se a gente vai estar querendo melhorar. Ou será que a gente está esperando o quê? Né? A gente vai observando também que é importante, dentro do nosso capítulo, a gente verificar também que ele fala, além das causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, né? Será que, na realidade, a gente tem hoje a lembrança do nosso passado? Já pensou que se a gente pudesse lembrar do nosso passado, como seria? Às vezes a gente tem o nosso filho, tem a nossa filha, às vezes a gente tem também a nossa esposa, o nosso marido, aquele nosso irmão mais difícil, como tem um rapaz aí que ele brinca, que ele faz vídeos de carro, né? Ele fala sempre da sogra, aquela sogra difícil, sogro difícil. Será que a gente está observando tudo isso? E se a gente lembrasse desse passado, como seria? Né? A gente saberia que esses nossos irmãos puderam ou foram nossos inimigos do passado, por isso que hoje a gente fica com essas dificuldades de querer aceitar, né? De querer muitas vezes impor as nossas ideias. Por que será, né? Que Deus, na sua imensa bondade, Ele faz com que a gente esqueça das nossas atribuições do passado. Porque com essas nossas atribuições do passado, nós temos a oportunidade de não lembrarmos daquilo que fizemos. E não lembrando aquilo que nós fizemos, a gente consegue exercer uma coisa importantíssima, que é o perdão. O perdão das ofensas, o perdão principalmente muitas vezes das mágoas que nós guardamos nos nossos corações. Quem não tem as suas mágoas vai dizer que a gente não tem? Claro que a gente tem as nossas mágoas, né? Daquilo que já passou, que a gente não aceitou, quando surgem as doenças, que a gente não sabe de onde vem. Muitas são da reencarnação, outras já vieram de outras reencarnações. E aí, né? Então, como ele fala aqui no esquecimento, ele diz que da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciências dos seus atos anteriores, né? E aí?
E é isso que quando ele dorme, ou quando nós dormimos, a gente consegue obter mais forças para a gente conseguir para frente. Porque senão a gente já se revolta no nosso dia a dia. Imagine se a gente não tivesse contato com a espiritualidade amiga no passado, e com esse contato da comunidade, dos nossos amigos espirituais, que nos reforçam, nos enobrecem, nos dão força para continuarmos, como seria? Né? Como seria? E então, os motivos da resignação é aí o que ele fala pelas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus nos indica, nosso grande mestre, que ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem, a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como o prelúdio da cura. Então é isso, né? Jesus está nos amparando, Jesus está no leme. Apesar de a gente olhar muitas vezes para todos os lados, seja para as redes sociais, seja para os nossos telejornais, seja para a nossa mídia impressa, seja pelas nossas meios de comunicação, né, mais imediatos como WhatsApp, Instagram, e a gente acha que o mundo está ruim. Não, o mundo não está ruim. O mundo está cada dia melhor. Por que será que o mundo está cada dia melhor? Vocês já se perguntaram? Porque hoje, se eu fosse escrever uma carta para ir para a Europa, ela levaria quanto tempo se eu não tivesse nenhum meio de comunicação? Suponhamos que eu vou ficar 10 anos sem internet e eu precisava comunicar lá com a Europa. Como eu iria fazer? Igual antigamente, não é? Um carro, por exemplo, dizem alguns, não sei se é verdadeiro, que ele vem, né, lá de outros países para cá, para o Brasil, demora até 90 dias o seu transporte via marítima. A carta talvez demorasse um tanto quanto tempo quanto isso. Mas e aí? Né? Hoje nós temos a possibilidade de estarmos agora falando aqui no YouTube, ele abrange o mundo inteiro. Se alguém me conhecesse lá no Japão, se alguém me conhecesse na Itália, se alguém me conhecesse no Canadá, poderia estar agora me assistindo via YouTube. Então, meus irmãos, essas questões que a gente vê hoje da imediatidade, né, que a gente tem com relação à internet, quando acontece uma coisa, em poucos segundos todo o planeta está sabendo. Olha que maravilha! Só que na realidade, todos os meios de comunicação, eles nos fazem o quê? Eles são igual uma faca. Eu posso utilizar a faca para descascar uma fruta, para cortar o meu pão, mas se eu tiver uma má inclinação, eu posso usar esta mesma faca simplesmente para quê? Eu posso usar esta faca para ameaçar um irmão meu, para retirar o que ele tem, porque eu não quero ter esforço nenhum e acho que ele tem a obrigação de me dar aquilo que ele conquistou com o seu suor. Porque afinal, eu também quero ter. E é isso o mal da nossa sociedade. As pessoas querem ter. A pandemia mostrou agora que quantos de nós estamos sem sair de casa? Eu tô meio barbudo assim, ó, mas não é Papai Noel não, foi preguiça mesmo. Até há pouco tempo eu estava sem barba. Mas a gente está sem sair de casa e a gente faz o quê?
né? Os homens são menos vaidosos, mas não estamos usando paletó, não estamos fazendo nada disso ainda, porque estamos em casa, né? Online. Mas, e as moças, as mulheres, as esposas, como estão? A máscara não permite passar batom. Muitas que estão em casa também já largaram mão, não passa batom em casa mesmo. Então, a gente vê como o mundo está em transformação. E isso é muito bom. E é por isso que nós temos que ter a seletividade de nós podermos fazer o quê? De nós podermos discernir o que nos chega em nossas mãos. Se for algo positivo, algo bacana, vamos passar para frente. Se for algo que não nos serve, nem passa, morre ali. Por isso que hoje as pessoas estão enfrentando o que será daqui a alguns anos um dos maiores motivos para a saúde pública se preocupar, que é o suicídio, meus irmãos. Quando o ser ele fica desamparado, quando o ser fica desesperado nessa situação de solidão que muitos nos encontramos nas nossas casas, né? Aqueles que não têm uma família, que moram sozinhos, entra isso, o suicídio, a loucura, né? Tem uma vizinha aqui que diz que ela já não aguenta mais ficar em casa, mas ela sabe que é necessário. E aí a gente vai lá nas instruções dos Espíritos e vê que eles falam bem sofrer e mal sofrer. Será que a gente está bem sofrendo ou mal sofrendo? Será que eu aceito aquilo que aparece na minha vida? Será que eu já fiz um balanço como um contador, se minha vida está indo bem ou mal? Né? A gente tem que fazer esses balanços, não é só financeiramente, mas também emocionalmente, né? É a minha gata que estava passando aqui. Então, a gente observa que esse bem sofrer e mal sofrer vai do ponto de vista, né? Se a gente, por exemplo, quando vamos andando por um local, num vale, a gente não sabe os perigos que podem nos induzir a cada montanha que nós cruzamos, né? Que a gente vai indo e vê uma montanha, a gente não sabe o que tem atrás dela. Se os nossos mentores pudessem nos levar até o monte, até o alto dela, aí a gente poderia ver onde estavam os perigos dessas montanhas, né? A nossa vida às vezes é isso. Nós abrimos essas brechas, né? Porque Jesus, ele sabia das nossas dificuldades, sabia do que nós iríamos enfrentar enquanto seres humanos, né? E enfrentando essas dificuldades, por quê? Porque ele sabia que muitas vezes a gente ia cair pela ingratidão, ele sabia muitas vezes que a gente ia cair pela nossa raiva, ele sabia que muitas vezes nós íamos cair pelo nosso destemperamento no nosso espírito. Ele sabia também que nós poderíamos cair porque a gente não segue as advertências que o plano do alto nos fala, porque a gente fica muitas vezes surdo e mudo para as orientações dos espíritos, né? E ele sabia também que nós tínhamos uma grande preocupação com a felicidade. Quantos de nós não se desespera porque não alcança a felicidade? Não é? E a gente observa também que Jesus já falava, né? O próprio Evangelho nos fala, aliás, que a felicidade não é deste mundo. Só que a gente insiste que a felicidade é deste mundo. Agora a gente está observando que, além da felicidade não ser desse mundo,
com a pandemia, a felicidade ficou bem mais restrita, não é? Não adianta eu ter lá no meu guarda-roupa 50 vestidos. Se eu tiver que ficar em casa, tudo bem, tem pessoas que até se vestem um dia cada vestido, mas não vai ser possível. Então, são coisas para a gente pensar, né? E muitas pessoas acham que a vida, que a felicidade é desse mundo. Mas a gente vai observar que, na realidade, ela não é desse mundo. E quando a gente entra aqui no outro item, que é as perdas das pessoas amadas e as mortes prematuras, muitas vezes a gente se desespera também. A gente perde um filho, a gente perde uma mãe, a gente perde um pai, né? Principalmente na pandemia. Quantos irmãos nossos estão passando deste plano para o outro plano da espiritualidade maior? E eu, Osmar, eu acho o seguinte: eu penso que nós estamos passando pela pandemia porque faz parte do mundo de expiações e provas. Não acredito que a pandemia vem como alguns aí vão falando pela internet afora, que agora chegou a hora de ceifar os bons dos ruins. Longe disso, meus irmãos. Longe disso. É muita pretensão de qualquer um falar que está sendo feita uma seleção de espíritos que vão ficar encarnados e desencarnados. Não. É uma questão de situação daquele momento. É uma questão, muitas vezes, de você chegar num hospital, ser atendido, ser internado. O outro chegou 2 minutos depois de você e não foi. E a gente sabe que a nossa reencarnação está pautada pelo nosso nascimento, pela nossa morte, que vai ocorrer algum dia, de alguma maneira. O plano espiritual sabe como nós vamos desencarnar. Nós não lembramos, mas também sabemos, né? Então, a gente tem que observar que é importante que a gente não se desespere. Nós vamos ficar, sim, nesse momento, esses nossos irmãos, mas já, né, a gente se encontra. E ainda tem aquele outro pedaço do Evangelho que fala: se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas vezes é isso, meus irmãos. Muitas vezes, tantos irmãos que estão passando para o plano espiritual são pessoas de bem, pessoas que faziam o bem. Mas a gente sabe que aqueles que estão ficando por mais tempo aqui, é simples, é porque ainda a gente tem bastante a resgatar. Então a gente continua, né? E a gente vai perceber também que nós nunca devemos, em um momento algum, achar que somos desgraçados, né? Porque a verdadeira desgraça mesmo é aquela de que nós simplesmente não temos uma religiosidade, nós não temos amor nos nossos corações. Isso é a verdadeira desgraça. Quando nós não temos amigos, não temos ninguém para nos apoiar, isso é a verdadeira desgraça. Mas como São Luís termina lá, no capítulo do Evangelho, ele fala no último parágrafo do Evangelho: esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e das suas funestas consequências para o futuro. Então, se a gente puder dar uma palavra amiga, dar um apoio moral para alguém, a gente faz.
Esse é o verdadeiro trabalho do espírita. Não é apenas chegar aí quando você precisa do outro. É nesses momentos que a gente precisa do outro. Momentos de paz que estamos precisando transmitir. E é com esse exemplo de paz, que eu particularmente, Osmar Monay, agradeço a Fraternidade da Colmeia por estar aqui com vocês mais uma vez. Eu não sei se ainda terei outra aparição até o Natal, mas aqui desde já eu peço que Deus, na sua imensa bondade, possa iluminar todos os lares, possa trazer luz, paz, amor, serenidade, e que possamos ter aí para o novo ano uma vacina para que nós do grupo de risco possamos voltar às nossas atividades, que é isso que a gente precisa. E mais uma vez o meu agradecimento. Eu vou pedir, se vocês deixarem um copinho d'água aí, nós vamos fazendo as nossas vibrações de luz, de paz, para todos nós, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Neste momento, cerramos nossos olhos, elevando nosso coração até Deus, nosso Pai, pedindo pelo nosso intercessor Jesus Cristo, para que Ele possa fluir as nossas águas, trazendo paz, luz, o remédio que necessitamos para o nosso equilíbrio. Vamos neste momento vibrarmos pelo planeta Terra, por seus dirigentes de todas as esferas, política, religiosa, para que possam olhar com mais amor à pandemia, aos nossos irmãos que estão sofrendo fome, sede, doenças que são causadas pela pandemia. Vibramos pelo Brasil, pelos nossos dirigentes, para que possam realmente olhar por esta população aflita e desesperada. Vamos vibrando também, neste momento, por todas as instituições que acolhem as crianças, os idosos e os jovens desamparados. Vamos vibrando também pela Fraternidade da Colmeia, para que ela atinja os seus objetivos, pela sua diretoria espiritual e material. Deixamos uma vibração em aberto para que seja levada aonde se fizer necessário. Vibramos imensamente pelos nossos amigos, parentes, vibramos pelos nossos inimigos, para que eles conheçam a verdade e possam entender que hoje estamos em uma nova reencarnação e que o passado já ficou para trás. Vibremos também pelos cientistas, pelos profissionais da saúde, para que possam já trazer uma vacina para o mundo material, que ela possa auxiliar nesse tratamento da Covid. Por fim, só temos a agradecer. Querido Jesus, agradecemos imensamente por mais esta oportunidade. Que Jesus possa, neste momento, fazer com que tenhamos paz, luz, amor, serenidade. Que o Divino Mestre Jesus possa a cada dia iluminar os nossos corações, para que a cada dia possamos ter paz, termos luz e serenidade diante das nossas provas, e que na próxima semana possamos estar conectados com a Fraternidade da Colmeia, com muito amor, com muita luz, com muita paz. Um grande beijo para vocês, um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e mais uma vez, muito obrigado. Graças a Deus. Até mais.